Amém, meus irmãos? Deus possa estar nos abençoando nessa noite. Nesse momento você vai colocar a sua família diante do Senhor. Nós sabemos que a palavra tem poder, amém? Nós sabemos que a palavra tem poder, amém? Nós sabemos que a palavra de bênção, a palavra de fé, ela tem poder para restaurar. Nós sabemos também que a palavra de maldição tem o poder também para trazer tristeza e dor. Mas nós queremos profetizar em nossas famílias bênçãos. Nós queremos profetizar em nossas famílias que a nossa casa será uma casa de bênção, amém? E você nesse momento, você vai colocar a sua família diante do Senhor. Coloque seu casamento diante do Senhor. Coloque seus parentes diante do Senhor. Coloque seus sobrinhos, seus filhos, seus netos, seus avós, os seus filhos. Entregue diante do Senhor e comece a orar por eles. Nós oramos, Senhor, por salvação dos nossos familiares. Nós oramos, Senhor, por restauração das nossas famílias. Nós oramos, Senhor, por restauração de casamentos. Porque sabemos, ó Deus, que somente o Teu Espírito Santo pode mudar temperamentos, pode mudar o caráter, pode mudar, ó Deus, práticas erradas. Nós queremos, ó Deus, declarar diante do Senhor que a nossa casa, ó Deus, será uma casa de bênção. Em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adorando o Rei.
ó Deus, nossas famílias diante do Senhor, sabendo que o Senhor nunca desiste de nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nunca desiste das nossas famílias, nossos familiares. E quando tudo diz que não, a tua voz nos encoraja a prosseguir. É isso, Deus, que nós queremos ouvir nessa noite. A tua voz dizendo para cada um de nós: não desista, continue prosseguindo. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
Meu Deus, nosso Pai, aqui eu te louvo e te agradeço, Deus, por mais uma vez na tua casa, Pai, mais uma vez, Senhor Deus. Obrigado por todos, Senhor Deus. E peço também, peço dívidas, ofertas, coisas humanas, Senhor Deus, aqueles também que puder, Senhor Deus. O Senhor venha abençoar também, Pai. Mas sabemos que o Senhor nunca deixe faltar nada na nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por nós estarmos aqui, Pai. A família, os unidos, Senhor Deus, estamos aqui clamando por Ti, Senhor. Clamamos, Pai, pela participação, Pai. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Graças a Deus, as coisas estão se passando, meu Pai. Tudo na permissão do Senhor, e a nossa permissão. Então, principalmente agradecer, Senhor Deus, pelas famílias todas que estão reunidas com a casa, Pai, como da prova do nosso pastor, pela família. Então, Pai, entrega nas tuas mãos todas as famílias que estão aqui, para o próprio tempo. E aquelas famílias que estão nas tuas casas, Pai, assistindo esse culto. Então, abençoa também o nosso pastor, a família dele, Pai, onde se passar, se proteja, Pai, com teus anjos, Senhor Deus. E nada venha acontecer de errado para nós, Pai. Obrigado mais uma vez. Eu só tinha que agradecer. Por isso, por todos os dias, te agradeço, não deitar e não levantar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Som, amém, meus irmãos. Mateus capítulo de número 2, texto da nossa meditação nesta noite. Deus possa estar nos abençoando. Nós louvamos, colocamos nossas famílias diante do Senhor, os casamentos, cantamos diante do Senhor, eu me rendo aos teus pés. Nós queremos nos render ao Senhor nessa noite, colocando também as nossas famílias diante dele, sabendo que ele tem cuidado de nós. Amém? Mateus capítulo de número 2, nós vamos estar dando continuidade. Série de mensagens, nós terminamos o Evangelho de João. Começamos na semana passada o Evangelho de Mateus. Nós estamos hoje no capítulo de número 2. Vamos estar meditando um pouco daquilo que Deus quer falar ao nosso coração através desse capítulo. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente, a estrela do Oriente, e viemos para adorar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Amém? Somente até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos, com o teu Espírito Santo, possa estar ministrando, Deus, em nossas vidas, falando ao nosso coração, que a tua palavra, Deus, venha estar impregnada em nossos corações, que possamos colocar em prática, Deus, as nossas vidas. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmão, semana passada nós falamos um pouquinho da introdução do Evangelho de Mateus, falamos um pouquinho sobre a genealogia de Jesus, falamos de algumas mulheres que fizeram parte dessa genealogia, que aparentemente, na verdade, não teria muita coerência se elas estivessem ali, mas elas estão, como nós falamos um pouquinho sobre Raabe, sobre Tamar, Ruth, e falamos um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Nós já estamos aí nos ensaios para cantar de Natal, e temos falado que o Natal já está aí nas portas, né? Nós estamos aí em novembro, e nós vamos, né, estar lembrando do nascimento de Jesus. No capítulo 1, versículo 18, o texto nos relata, em correlação a Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, o nascimento de Jesus. Nós vimos como José foi usado por Deus
em estar guardando a Maria, nós falamos um pouquinho sobre a diferença do respeito que nós temos da Maria e a diferença da adoração em relação a Maria. E nesse capítulo de número 2, irmãos, a coisa começa a ficar um pouquinho mais tensa. Logo no nascimento de Jesus, o texto vai dizer que os magos vieram do Oriente para adorar a Jesus. De cara, nós já podemos entender que os magos, esses sábios, esses homens sábios, eles foram até ali para adorar Jesus porque entendiam que Jesus era rei. Eles entendiam que Jesus era rei. E por isso eles não foram ali simplesmente para fazer uma visita, mas foram ali para adorar a Jesus. E eles queriam entender quem era esse menino que estava prometido, que estava para vir desde o tempo dos profetas, tinham profetizado. Quem era essa criança? E eu fico imaginando eles chegando na cidade e perguntando ali na Belém da Judéia, onde está esse menino? Quem era esse menino? E na verdade eles mesmos, os moradores, os habitantes daquela localidade, na verdade não sabiam quem eram, e estavam procurando quem era esse menino, essa criança que veio ao mundo para trazer vida e trazer esperança. Então o texto vai dizer, irmãos, voltando aqui no versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorar. Importante observar aqui que Belém da Judéia era uma aldeia muito pequena, era uma localidade não muito conhecida, não muito vista, e é assim que muitas vezes Deus age, e é exatamente de lugares ou localidades em que menos se espera, é o que na verdade Deus muitas vezes levanta muitas pessoas que vão fazer diferença no nosso tempo. Belém da Judéia era um local que na verdade ninguém imaginaria que viesse alguma coisa boa de lá. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus na verdade chamado de Nazareno era como se fosse um apelido pejorativo, né? Nazaré era como se fosse um subúrbio. Nazaré na verdade era como se fosse uma localidade não muito bem reconhecida, e na verdade, irmãos, exatamente daquela localidade que aparentemente não era muito bem reconhecida, Deus suscita o Salvador. Amém? Versículo 3: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Eu fico imaginando, irmãos, como uma criança pode ameaçar um rei. Como uma criança, irmãos, que nem falava ainda, como uma criança que nem andava ainda, simplesmente por ter nascido e ser chamado de rei, ameaçou o rei daquela época. Na verdade, irmãos, Jesus, ele era realmente o rei dos judeus, o verdadeiro rei, não aquele que era esperado por Israel. Porque algumas pessoas nos perguntam, né, por que os judeus, na verdade, não creem em Jesus como Senhor e Salvador. A maioria dos judeus, na verdade, estão esperando vir um Salvador. Eles não acreditam realmente que Jesus já veio como Senhor e como Salvador. E o que me chama a atenção, irmãos, é uma criança que simplesmente ao nascer, o que ele fez? Ele reuniu um exército para poder fazer o quê? Ir atrás de uma criança. Chega a ser até um pouco engraçado. Mas ele reuniu todos os principais sacerdotes e escribas do povo, querendo saber aonde ele deveria nascer, porque na verdade o intuito dele era de matá-lo. E a gente se lembra um pouquinho do episódio de Moisés, quando o faraó naquela época decretou que as crianças de 2 anos para baixo fossem executadas, e ele foi colocado ali no rio Nilo, e Deus guardou a vida dele da mesma forma como Deus guardou a vida do seu filho Jesus. Versículo 5: em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Versículo 7: com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos,
inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ele procurou saber a visão que eles tiveram a respeito da estrela, para saber exatamente quando Jesus iria nascer. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir, o rei partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegrados com grande e intenso júbilo, porque eles encontraram o Salvador. Eles encontraram o Messias, e essa, irmãos, é a alegria. A maior alegria que nós temos é que um dia nós encontramos Jesus. Ou melhor, poderíamos dizer, Jesus nos achou, Jesus nos encontrou. Estávamos perdidos, tentando achar salvação, e um dia Jesus nos encontrou. Por isso estamos aqui nessa noite. Então eles estavam procurando quem era o Salvador, quem era o Messias. E o que nos chama a atenção, irmãos, ainda é como que um homem, como Herodes, se sentiu ameaçado como uma criança. A realidade, irmãos, é que simplesmente o fato de Jesus existir já foi motivo de perseguições. Você sabia que muitas vezes, irmãos, as perseguições que eu e você enfrentamos é simplesmente porque você existe? Às vezes a gente fica se perguntando, a gente não faz nada contra uma pessoa. Você está lá no seu local de trabalho, você está lá na sua família, um parente, simplesmente pelo fato de você existir, simplesmente pelo fato de você ter entrado nesse mundo, e por Deus e o diabo saberem qual é o plano que Deus tem na sua vida, o diabo usa pessoas para poder de alguma forma tentar acabar com a sua vida antes mesmo de ela nascer. E eu posso falar isso a nível de vida física, como posso falar isso a nível de vida espiritual. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele nasceu de novo. E quando você nasce de novo, você é uma criança espiritual. Você está recebendo leite materno, você está recebendo a palavra de Deus, né? Os irmãos estão caminhando com a gente para o batismo. Você está nascendo, você nasceu, e você pode ter certeza, muitos Herodes vão se levantar para de alguma forma tentar acabar com a sua vida espiritual. Muitos Herodes, muitas pessoas, irmãos, usadas pelo inimigo, usadas pelo diabo. E quando você começar a buscar o Senhor, começar a ir à igreja, começar a ler a palavra, e as pessoas começarem a ver que você está levando Jesus a sério, de alguma forma eles vão tentar acabar com a sua vida espiritual. De um jeito ou de outro isso vai acontecer. E ele se sentiu ameaçado, porque, irmãos, a perseguição não era pelo aquilo que Jesus tinha feito contra ele, porque na verdade Jesus era uma criança ainda, Jesus era um menino, mas simplesmente pelo fato de você existir, simplesmente pelo fato de você morar nessa localidade, chamado São Sebastião, chamado Poço Gordo, chamado Goitacazes, simplesmente por você morar ali em Deus, simplesmente por você fazer parte desta igreja, simplesmente você fazer parte daquele ambiente de trabalho, só o fato da sua presença estar ali, Deus de alguma forma já manifesta algo que no coração de muitas pessoas incomoda. Só pelo fato de você existir, só pelo fato de você estar ali. E aí, irmãos, nós precisamos entender que existe um mundo espiritual que está ao nosso redor, que a gente não consegue ver. E as pessoas, irmãos, tentando de alguma forma nos prejudicar, elas na verdade estão tentando contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. E ele vai dizer, enviando a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Versículo 10, pulando o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegrados com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Interessante observar que na escrita de Mateus, Mateus não diz que estava Maria com o menino. Ele diz o contrário, ele diz que estava o menino com Maria. Mateus sempre procura dar ênfase a Jesus, que ele é o Filho de Deus. Então viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Ou seja, eram objetos de valor e de oferta para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eles ali, irmãos, já estavam, eles se prostraram,
Versículo 11: o adoraram e ofertaram diante desse rei dos reis, Senhor dos senhores. Versículo 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E aí, irmãos, para onde eles foram? Versículo 13: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá, até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmãos, Deus deu uma orientação a José para que ele pegasse o menino e fosse para onde? Para o Egito. Eu não sei se os irmãos acompanharam alguns vídeos que viralizaram aí na internet na época do início da pandemia. No início da pandemia, irmãos, foi uma confusão até mesmo com muitos líderes religiosos. A Ana Paula Valadão foi lá, colocou um vídeo lá falando sobre a questão da pandemia. Depois veio o pastor Silas Malafaia falando também a questão da pandemia, dizendo que só iria fechar a igreja quando os ônibus parassem. E aí eu lembro de uma referência que a Ana Paula Valadão utilizou, que foi exatamente desse texto. Porque mesmo Jesus, sendo filho de Deus, ele naquele momento era uma criança. E como ser humano precisava ser protegida. Então como que você explica isso? Jesus não era Deus? Por que Deus teve que fugir? Por que o Filho de Deus teve que ir para outro lugar? Porque Deus poderia dos céus matar Herodes, sim ou não? Ele poderia ter tirado a vida dele. Mas Jesus aqui, irmãos, está como humano, como ser humano. Ele não está aqui como Deus, ele está aqui como ser humano. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, para mostrar justamente a natureza humana de Jesus, a natureza humana de José e a sua mãe, eles foram em divina advertência para o Egito. Sendo que, na verdade, o próprio Deus poderia ter resolvido isso de outra forma, mas foi por divina orientação para que eles fossem para o Egito. E por que eles tinham que ir para o Egito? Para se cumprir a Escritura. Então vamos lá no versículo 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então isso era cumprimento da Escritura, de que do Egito ele estaria chamando o seu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1, essa é a referência. Do Egito eu chamei o meu filho. Então, irmãos, nesse contexto que foi falado na pandemia, é que mesmo sendo nós espirituais, temos que também tomar os cuidados. Por isso que a gente teve que usar máscara, e usa, ainda os cuidados da vacinação, porque o próprio Jesus, sendo Deus, ele ainda teve que se refugiar por causa da ameaça de Herodes, mesmo ele sendo Deus. O que me chama a atenção, irmãos, também nesse texto é a obediência de José. Quando o anjo disse para José: José, toma o menino e vai, ele imediatamente, irmãos, versículo 14, dispõe-se e ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então José, irmãos, tinha uma obediência imediata. É interessante observar que Deus colocou um plano na família de José. Deus colocou um plano, um propósito na família de José. Qual era esse plano, esse propósito na família de José? Gerar e criar o Filho de Deus. Olha só que família abençoada e agraciada. Deus escolheu José e Maria e colocou um propósito, colocou um plano na vida deles. Ele disse: vocês vão gerar e vocês vão criar esse menino chamado Herodes. Mas o plano, irmãos, não se concretizou enquanto não havia obediência. O plano estava em desenvolvimento quando eles estavam obedecendo. Então, da mesma forma, irmãos, nós também temos planos de Deus que são dados a nós, a nossa família. Você tem um ministério na sua família. Você tem uma função na sua casa, na sua família. Você tem na sua vida uma função no ministério, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Irmãos, e esse plano, ele está como um embrião, ele está em desenvolvimento. E quanto mais eu vou obedecendo, mais Deus vai desenvolvendo esse plano que Ele tem na nossa vida. E eu não falo de planos gerais, de planos específicos.
que Deus tem em nossas vidas. Deus tinha um plano na vida do povo: tirar o povo do Egito e levar até uma terra prometida. Mas chegou um momento em que Moisés estava diante do mar, e ele orou a Deus pedindo: Senhor, o que eu devo fazer? E ele disse: olha, diga ao povo que marche. Nesse ponto de vista, eu tenho um plano, eu dei a você um plano, você atendeu ao chamado. Agora, para que esse plano possa continuar, é necessário que haja obediência e continuidade no meu plano, no meu propósito. Então foi isso que José entendeu. Quando o anjo deu a orientação, ele imediatamente obedeceu. E isso, irmãos, é o que Deus também requer de nós, ao longo de nossa caminhada, que nós venhamos a obedecer. Eu tenho um plano de Deus, nós temos um plano de Deus, amém? Nós temos um plano específico de Deus em nossas vidas. O plano de levar a nossa família para Jesus, o plano, irmãos, de ser instrumento na vida de alguém, o plano, irmãos, de talvez ajudar na criação de uma criança, o plano, irmãos, de ajudar uma família. Irmãos, eu não sei, vocês sabem, mas nesse plano Deus vai requerer de nós obediência. Versículo 16: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então, irmãos, da mesma forma como lá em Êxodo, Moisés, ele também, pela sua imensa ira, ele determinou a morte daquelas crianças. Versículo 17: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Irmãos, referência também ao Antigo Testamento, Jeremias 31, versículo 15, porque havia de se cumprir conforme a Escritura. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus tinha uma vida profética. Jesus, ele tinha uma vida em que a vida dele era o cumprimento da Escritura. Ou seja, aquilo que estava escrito, predito pelos profetas, se cumpria em Jesus. Irmãos, e eu quero viver essa vida. Nós devemos desejar, irmãos, viver essa vida. Viver uma vida, irmãos, em que em nós se cumpre o plano de Deus. Eu não quero, irmãos, que o plano de Deus para a minha família se cumpra em uma próxima geração. Eu quero que o plano de Deus para a minha família se cumpra em mim, através de mim. Deus quer, irmãos, que o plano que Deus tem em sua família se cumpra através de você, porque foi Deus levantou você nesse tempo. Então Deus pode usar os seus filhos, seus netos, tataranetos. Deus pode usar, irmão, mas nesse tempo hoje, a pessoa que Deus quer usar é você. Nesse tempo, a pessoa que Deus quer usar como instrumento para Ele cumprir a sua palavra, os seus planos na sua família, na sua vida, é você. Versículo 19: tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Porque, irmãos, aqueles que tentaram contra a vida de Jesus não prevaleceram. Da mesma forma, irmãos, como em nossas vidas, aqueles que intentam o mal contra a vida dos servos de Deus não prevalecem. Não prevalecem, apesar das perseguições. Versículo 21: dispõe-te, tomou o menino, sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Por isso que ele é chamado Galileu. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse, olha a vida profética de novo, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Ele será chamado Nazareno. Isaías capítulo 11, versículo de número 1. Irmãos, Deus fala através de sonhos, sim ou não?
Você crê que Deus fala através de sonhos? Deus falou através de sonhos por meio de José o tempo todo. Será que Deus ainda fala através de sonhos nos dias de hoje? Será que Deus fala através de sonhos? Mas não é aquele sonho depois que você comer uma feijoada e aí você fica com a barriga cheia de sonho, né? Não é esse sonho, isso aí é sonho mesmo de cansaço, né? Mas Deus fala, irmão, através de sonhos. Eu preciso, logicamente, uma vez que hoje, eles não tinham a palavra de Deus, eles não tinham o registro. Nós temos hoje, a palavra de Deus é regra de fé e prática. Deus fala, irmãos, eu creio que Deus fala através de sonhos, mas eu preciso pegar esse sonho e comparar à luz da palavra de Deus, para ver se há procedência bíblica em cima desse sonho, em cima disso que eu entendi que Deus estava me revelando. Colocar, irmãos, a luz da palavra de Deus é colocar ela num padrão, num prumo, numa régua, para saber se realmente está alinhado, se é de acordo com a palavra de Deus. Mas Deus fala, irmãos, de todas as formas Deus fala, e Deus tem falado comigo e com você. Deus tem livrado a mim e a você como livrou Jesus. Às vezes, irmãos, livramentos que a gente não consegue nem ver, e a gente dá graças a Deus, Senhor, obrigado por esse livramento, que se não fosse o Senhor, os anjos que eu nem consegui ver, eu não estaria nem aqui. E a gente agradece, até pelos livramentos que Deus, que eu não consigo nem ver. E nós cremos que esse mesmo Deus nos livra de toda a arma, toda a seta do inimigo, toda a armadilha do diabo. E Ele está nos guardando e nos protegendo. Mas o que me chama a atenção, que eu quero pedir a você, para guardar no seu coração, a obediência imediata de José, ao ouvir a voz do Senhor. Que a questão, irmãos, não é Deus falar, porque Deus fala. Deus está falando com você através dessa palavra. Mas o que Deus espera, em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de crises, em tempos de caos, em tempos de escassez, em tempos de dificuldade no casamento, na família, o que Deus espera de nós é a obediência. Nós cantamos aqui: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Já quero convidar você a ficar de pé, para nós orarmos, encerrando o culto dessa noite. Nós cantamos hoje: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Todos nós queremos ter um lugar de harmonia. Mas Deus também faz esse lugar de harmonia quando nós também ajudamos para que esse lar fique em harmonia. Deus faz com que esse lar, irmão, seja de harmonia quando eu também coopero para isso, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu oro a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, sem condições, eu ainda assim eu obedeço a palavra de Deus, eu ouço a voz de Deus. E aí, irmãos, em pouco tempo, quando você menos esperar, essa tempestade vai passar, essa dificuldade vai passar, e você vai vencer, você vai prevalecer. Da mesma forma, irmão, como aqueles que intentaram mal contra Jesus não prevaleceram, e o plano de Deus se cumpriu. Jesus, irmãos, morreu, sim ou não? Morreu, mas morreu quando chegou o tempo, quando tinha que morrer. Os homens, irmãos, as pessoas podem tentar mal contra nós, mas, irmãos, se nós estamos na palavra de Deus, se nós estamos alinhados ao propósito de Deus, nós vamos sim partir dessa vida. Nós vamos sim, irmãos, mas é no tempo de Deus, na vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus, porque acima de tudo, apesar da perseguição de heróis, apesar das dificuldades, da fuga, do medo, do temor, do terror, havia um Deus que estava no controle de tudo. Que você, irmão, possa ter essa consciência. Independente das lutas e dificuldades, existe um Deus que está no controle de cada coisa. Amém? Vamos orar, encerrando o culto desta noite. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de nós. Da mesma forma, Pai, como o Senhor cuidou, ó Deus, do teu Filho Jesus, que mesmo ao nascer já incomodava, mesmo ao nascer, ele já realmente causava, ó Deus, perseguições ao seu redor, mas que nós possamos, ó Deus, ter a plena consciência de que o Senhor está no controle das nossas vidas, e mesmo que as dificuldades, as tempestades se levantem, nós sabemos que no Senhor nós vamos prevalecer diante das tempestades.
Se não conseguirmos, ó Deus, abrir o mar, o Senhor nos permitirá andar sobre as águas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está nos guiando, está nos orientando, ó Deus, e o Senhor tem um plano em nossas vidas. Que saímos aqui nessa noite, crendo que o Senhor está cuidando de nós, mesmo que a gente não consiga ver, mas o Senhor cuida de cada um de nós. Esteja nos abençoando, nos guarda no retorno dos nossos lares. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos. Oração silenciosa, estamos encerrando essa noite.